bom dia, amigas e amigos do campo e da cidade. São 7h04 do dia 23 de novembro de 2024. Está começando o Resumo Agro, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra. Nos trabalhos técnicos me acompanha o colega Cristiano Rodrigues. Juntos vamos até às 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural aqui da região central do estado. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook, no perfil da emissora Rádio Medianeira. Nesse primeiro bloco também no @resumo_agro no Instagram. Siga a gente por lá no nosso perfil, né, no Instagram, e também no facebook.com/resumoagro, no YouTube e nos tocadores de podcast, Spotify e Deezer. Temos o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do padre Alexandro Miola. Estamos no WhatsApp para falar com a gente, mandar sua mensagem, seu recado, comentar aí como é que tá a situação na sua região, Santa Maria ou nos outros municípios, né? Rádio Medianeira vai longe aqui, a 102 vai longe, sinal forte. Então, o WhatsApp, anote aí, 32220210. E o WhatsApp do programa, 55991785317. 32220210, 991785317. Ali também no Facebook, também, né? Quem tiver assistindo lá pode mandar lá o seu bom dia, mandar o seu recado, né? A gente tá com todas as ferramentas possíveis aqui, por enquanto, lá na live também à disposição aqui para conversar, ouvir e passar o recado do nosso público. Hoje o sol nasceu às 5h28. Vai se pôr às 19h14. São 8 minutos a mais de sol, né, em relação ao sábado passado. Temos muitas nuvens no céu aí, não dá para ver o topo dos morros, né? A cerração ainda tá por aí, né? E essa condição vai se manter ao longo do dia. Temperatura neste momento 18,6 graus, com sensação térmica de 17. A mínima hoje fica nos 18 e a máxima em 28 graus. Vai ser um calor aí de tarde. A umidade relativa do ar, 90%, segundo a estação do INMET, né, neste momento aqui na cidade. A previsão é de ficar entre 56 e 94. O vento, 10 km por hora, na direção leste e sudeste. E para a previsão completa na semana, vamos ouvir o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos da nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. A semana passada ela foi marcada por dias mais úmidos e queda na temperatura. No domingo, dia 17 de novembro, os termômetros registraram 37 graus Celsius, antecipando a passagem de uma frente fria próxima ao estado. Entre a segunda e quarta-feira,
dias 18 e 20, as temperaturas caíram, ficando entre 15 e 22 graus no dia 20. E nesse mesmo dia, chuvas volumosas foram registradas, acumulando 47 milímetros na região central do estado. Para os próximos dias, a previsão indica um final de semana sem chuva, mas com variação da nebulosidade e temperaturas elevadas, chegando aos 32 graus no domingo, dia 24. A partir da segunda-feira, as chuvas retornam ao estado e na região, o acumulado semanal ficará próximo dos 50 milímetros em Santa Maria. A nebulosidade e as chuvas manterão as temperaturas máximas entre 27 e 30 graus, enquanto as mínimas estarão em elevação e atingem os 23 graus na quarta-feira, dia 27. Embora o estabelecimento de uma fraca laninha em 2024 ainda esteja previsto, o padrão de chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas, que já têm sido elevadas, mantém-se para o próximo trimestre. Com as informações sobre o tempo e o clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Este então foi o meteorologista Daniel Caetano com a previsão do tempo. 7h11, vamos aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. A semana foi marcada por uma grande polêmica no setor da pecuária, com um anúncio pelo chefe da rede Carrefour na França de que a empresa não venderia mais carne produzida nos países do Mercosul. Houve uma reação forte do setor, notas de repúdio do governo brasileiro e também das principais entidades de criadores do Brasil, também nos outros países, Uruguai, Argentina e Paraguai. O Carrefour do Brasil manifestou-se afirmando que não haveria mudança na rede no país, sendo esta questão restrita à matriz. Pois bem, nesta sexta-feira à noite, os principais frigoríficos brasileiros confirmaram que deixaram de vender para a rede no país, dentre elas o Marfrig e o JBS. Seria uma medida de retaliação. Segundo o site da Globo Rural, acessado ontem à noite, cerca de 30% das lojas já sofreram algum tipo de impacto, o que a rede não confirma. Haveria movimento neste sentido também nos fornecedores de carne de frango. Uma polêmica aí que vai levar algum tempo, vamos ver quanto tempo dura essa medida, né? Uma medida forte, com certeza. Já passa de 90% a área colhida de trigo nos 35 municípios da Emater Regional de Santa Maria. A produtividade até o momento está um pouco abaixo da expectativa inicial de 2.968 quilos por hectare. O motivo é a incidência de giberela. Trabalho praticamente concluído nas lavouras de aveia branca, aveia preta e canola. A produtividade em todas está perto do estimado inicialmente e até um pouco acima. A falta de umidade no solo na semana anterior estava prejudicando o andamento da semeadura das lavouras de verão. Em muitas regiões, os produtores de soja interromperam o trabalho, aponta a Emater. No milho, apesar do bom estande das plantas, a chuva fez falta. 70% da área estimada para o milho silagem já está semeada. Nas lavouras de feijão, 93% já está semeado. A grande maioria da área está em fase reprodutiva e algumas têm incidência de antracnose. Uma pequena parcela, 4%, já foi colhida. Nas lavouras de arroz,
70% está semeado na regional da Emater de Santa Maria, com todas as lavouras em fase de germinação ou desenvolvimento vegetativo. Uma ação envolvendo a Federarroz e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí entregou 40 mil litros de óleo diesel a arrozeiros da Quarta Colônia, mais especificamente de Agudo e Dona Francisca. Confira o boletim da agência AgroEffective. Horticultores da região central do Rio Grande do Sul receberam um importante aporte de recursos para a recuperação de solo e plantio após as enchentes de maio e junho deste ano no estado. Mais de 30 produtores de Dona Francisca e Agudo receberam 40 mil litros de diesel a um custo total aproximado de R$215 mil. As ações foram coordenadas pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. O diretor jurídico da Federarroz, Anderson Belloli, destacou que os arrozeiros e associados buscam com isto cumprir com a sua missão institucional, não só defendendo o orizicultor, o produtor de grãos da região sul do estado, mas sempre que necessário também auxiliando a população gaúcha que nos últimos anos passou por pandemia e enchentes. Nas últimas semanas temos adotado, juntamente com uma série de associados, inclusive, medidas importantes no sentido de doação de valores para aquisição de diesel, para que aqueles produtores de arroz lotados, alguns municípios da Depressão Central que foram fortemente atingidos pelas enchentes de maio, possam, dentro do possível, mesmo que com muita dificuldade, recompor aquilo que de mais precioso tem para que possa produzir, que é o seu solo. Então estamos felizes e seguiremos trabalhando para tornar menos difícil aqui essa valorosa missão que é produzir alimentos nesse país. O presidente da Associação de Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto, afirmou que os produtores da Fronteira Oeste atenderam prontamente o chamado para participar da ajuda. Os produtores daqui de Uruguaiana e Barra do Quaraí são, na sua grande maioria, oriundos da região da Quarta Colônia. Temos muitos que ainda têm parentes que moram lá e também que têm vínculo com lá, vínculo afetivo com a região. Então, quando nós falamos com os produtores aqui, eles prontamente vieram atender o nosso chamado. Também sabendo da situação bastante complicada que ficou aquela região e sensibilizados então com a situação dos produtores de lá. Já o engenheiro agrônomo da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma, a Campal, unidade de Dona Francisca, José Mário Tagliapietra, agradeceu em nome da coordenação da recuperação da margem do rio Jacuí e das áreas dos produtores de arroz das localidades de Linha Grande e Linha dos Repque a ajuda financeira coordenada pela Federarroz e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Tagliapietra ressaltou que um grupo de 25 produtores rurais franciscanos se uniram para restaurar os estragos causados pela enchente de maio e que trouxeram inúmeros transtornos na região, e agradeceu o esforço de personalidades e grandes incentivadores como a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí e também a Federarroz. Isso aí, então, uma importante ação da Federarroz da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Itaqui, de Uruguaiana e Barra do Quaraí, aliás, que dê apoio, né, aos produtores aqui da região central, né, solidariedade, né, porque é uma situação bastante difícil que se desenvolve lá, né, muitos produtores ainda não conseguem produzir, provavelmente não conseguirão ter as lavouras esse ano. Então, ajuda é com certeza sempre bem-vinda. Os destaques têm um oferecimento de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com manejo biológico na agricultura. A empresa vai estar participando no dia de 29 de novembro a 8 de dezembro da FenaSoja em Santa Rosa, no espaço da Arena Inovação. Agora vamos fazer um intervalo. Continue conosco, nós já voltamos. 7h22 minutos agora. Resumo Agro de volta, semana informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Com apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, simplificar a vida do produtor
é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo lá no Rádio Medianeira. No Facebook, né? radiomedianeira.com, lá no Facebook. E, né, fizemos aí no primeiro bloco a live também no Instagram. Um abraço pro meu amigo Diogo Brondani, jornalista, né, do Diário, e agora tenente Diogo Brondani trabalhando aí no Exército, acordando cedo no sábado, né? Soldado é de fé. Só interaja conosco também pelo WhatsApp 55991785317 e no 32220210. – 18 graus a temperatura nesta manhã aí de primavera, aí um tempo fechado, um dia que vai ser, promete aí fazer calor, mas com tempo fechado. Um dia não é muito bonito essa manhã de hoje, mas, né, vamos em frente. Falar do mercado agropecuário. Indicadores do agronegócio. O mercado internacional da soja segue pressionado pela grande safra americana e, como resultado, as cotações do mercado futuro tiveram uma semana de baixa. Os contratos com entrega em janeiro caíram 15 centes durante a semana, fechando a $9,83. O março ficou em 9,92, queda de 16 centes. No Brasil, o dólar bastante alto ajuda a segurar as cotações. Na sexta, a moeda americana era vendida a R$5,81. Com isso, o mercado por aqui teve poucas variações, mas desta vez para baixo. Nas últimas semanas vinha se mexendo também variações leves, mas para cima, agora foi para baixo. Santiago, queda de R$1, fechando em R$125. A mesma redução de São Cepé agora chegou em R$125,50. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, queda de 50 centavos, a soja vendida a R$126. No Porto de Rio Grande, o mercado físico da soja fechou a semana comercializada por R$141,50, uma queda de R$2,50 em relação à sexta-feira anterior. Oi. O preço médio do macho vem chegando aos R$10, pouquinho, toda semana aumentando, chegando daqui a pouco aos R$10. Na semana, 20 centavos de alta, R$9,48. Nas fêmeas, 20 centavos também, R$8,32 pelo quilo vivo, isso, né? Na região, preço médio um pouco acima, R$9,68 para os machos e R$8,51 para as fêmeas. Novamente, na análise do Nespro URGS, todas as categorias de gado alto, de gado gordo tiveram altas, movimento que pode ser explicado pela redução na entrada de carnes de outros estados, aliada também ao incremento nas exportações de carne bovina. O boi a rendimento chegou a R$21 e a vaca a R$18,50. Enquanto o boi gordo sobe, os produtores vão atrás da reposição, que sobe também. Destaque para o novilho, com aumento de 7,6%, chegando a R$9,58. Trigo. A chegada da nova safra ao mercado também tem empurrado para baixo o preço do grão por aqui, depois de algumas semanas, de algumas altas na semana anterior. E Nova Palma foi de R$70 a R$66,50. Em Júlio de Castilhos, de 68 foi para R$66,50.
Santiago, R$2 de queda, comprado a R$64. E estável em São Cepé para o trigo, R$65. Os demais produtos da região: cordeiro média de R$10 em São Pedro do Sul, um pequeno aumento na média da região, voltando a R$9,57. No estado, pequena queda, 3 centavos, média de R$9,74. No milho, uma pequena alta de R$1 em Júlio de Castilhos e Nova Palma, com o produto vendido a R$66 para a saca. Em Santiago, a queda foi de R$2, vendido a R$65. Soja. O programa Monitora Ferrugem, organizado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Emater, tem por função monitorar a ferrugem asiática no estado. Esta que é a principal doença da lavoura de soja. Por todo o estado, entidades parceiras, como universidades e cooperativas, atuam como parceiras na execução do programa. Uma dessas entidades é a Universidade Federal de Santa Maria, através do Grupo de Investigações em Fitopatologia, o GFIT. O professor Júlio Carlos Pereira da Silva coordena este trabalho. Então, sobre a primeira, né, o que é o Monitora Ferrugem? Ele é um programa, foi idealizado então pela Emater, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e foi bem baseado no consórcio da antiferrugem, né, e aí feito pelo Brasil. Então ele é um programa que tem essa ideia de todo ano criar esse banco de dados para a gente saber o progresso da ferrugem, né, por onde ela está chegando no Brasil, no Rio Grande do Sul, se é pelo Uruguai, pela Argentina, Paraguai, e também Mato Grosso e tudo mais, e também para ter noção do progresso ao longo da safra no estado. Então a gente faz esse processo, né, de tentar ver a quantidade que está tendo de inóculo e quanto que chegou, quando que chegou no estado e quanto que a gente vai ter aí de doença, vamos dizer assim, provavelmente, né, não é algo exato, durante a safra da soja. A metodologia usada, então, são coletores que são distribuídos em alguns pontos do estado. Tem umas fazendas aí que são parceiras do projeto, algumas comerciais, algumas de produtores mesmo, outras de instituições também. E esses coletores, né, eles funcionam então aí com base no vento, né? Então ele fica meio que no fundo do coletor tem uma lâmina que fica contra o vento, e aí esse coletor é como se fosse um catavento. O vento vai bater, vai direcionar ali o catavento na direção, o vento obrigatoriamente vai empurrar para dentro do coletor tudo que tiver ali, né, de poeira, de sujeira, outros esporos também. E aí a gente vai pegar essa lâmina semanalmente, o pessoal da Emater coleta, leva lá pra gente no laboratório e a gente faz a leitura, né? Porque daí tem que diferenciar o que é sujeira, o que é esporo da ferrugem, e o que é esporo de outros fungos, né? Bem comum, por exemplo, a gente achar, agora no início da safra, principalmente esporos de ferrugem do trigo, então não pode confundir. Não é uma metodologia perfeita, né? Não é um processo perfeito, porque a gente não consegue ver a viabilidade desses esporos, se ele realmente vai causar doença, se está vivo ou se está morto. É mais realmente para ter uma noção. Bem parecido com a batida de pano que o pessoal faz na entomologia, né? Para saber quanto de inseto tem. Não quer dizer que todo esporo que a gente achar ali vai causar problema, enfim. Mas já dá uma noção aí pra gente de quanto de inóculo, né, que é o que a gente chama, né, ou seja, a quantidade de patógeno que está chegando. O GFIT, então, ele participa fazendo essas leituras, né, como eu disse, então a gente recebe semanalmente e faz as leituras nas áreas, né, geralmente são de 4 a 5 lâminas que a gente recebe por safra, depende do número de coletores, se a fazenda parceira resolveu continuar no projeto ou não. Então, desde 2000 e agora eu não lembro se é 2020 ou 2021, a gente vem, né, desde que iniciou o projeto, a gente vem fazendo isso. E a ideia é que os alunos, né, façam esse treinamento. Então a gente inicialmente ensina para eles como que é feita essa leitura, e eles que vão tocando aí
durante a safra, né? É uma experiência bem legal para eles poderem aprender como que é esse processo, a importância disso. E geralmente quem faz então, eu vou lá, dou uma treinada neles, e quem faz as leituras são os alunos. Então a gente coordena, né? Eu como professor ensino eles e coordeno, mas quem faz as leituras são os alunos. Então é bem legal esse projeto aí para o GFIT também. Então semanalmente a gente coloca essas leituras numa tabela que a Emater tem disponível para todos os grupos que participam. E a função do grupo no programa é isso, né? A gente faz a leitura, atualiza semanalmente, a gente tem esse compromisso, se eu não me engano, acho que até sexta-feira de toda semana, né? Que chega para nós dessa semana, a gente coloca até sexta. Na segunda ou terça da próxima semana já sai semanalmente o mapa atualizado. E quem participa, geralmente são alunos selecionados ali no GFIT que estão trabalhando mais com fitopatologia mesmo, porque no GFIT tem alunos de todas as áreas ali do curso de agronomia, né? Às vezes tem alunos que trabalham com solo, às vezes tem alunos que trabalham na engenharia e estão no GFIT, né? Não é obrigatório trabalhar com pesquisa em fitopatologia para ser do GFIT. Então a gente seleciona geralmente aqueles que têm interesse na fitopatologia e principalmente disposição e tempo, né, para ir lá e fazer essas leituras, porque não é demorado, mas exige um tempo e uma responsabilidade. Então a gente conversa bastante com eles para ver quem tem interesse e eu tento nunca colocar muitos alunos. Então geralmente eu coloco uns 2 ou 3 no máximo responsáveis por isso. Por quê? Isso é interessante, porque quanto mais pessoas fazem as leituras, a variação pode ser grande. Aumenta a variação, por quê? Porque um pode achar que é um esporo uma coisa, outro outra. Então, quanto menos pessoas fazendo as leituras, mais padronizado fica. Então, a gente seleciona aí dentro do GFIT, né, 2 a 3 para fazer essa leitura. Porque a ideia do GFIT é trazer para o aluno uma experiência além da sala de aula, né, como essa do monitoramento da ferrugem, mas também organização de eventos, né, como o nosso ciclo de palestras, mini cursos que a gente faz para produtores e estudantes. Então é para ele ter essa experiência além de aula, pesquisa que tem aí na universidade, né? Então a ideia é como se fosse um grupo de estudos, na verdade, né? Eu falo que o foco é a fitopatologia, mas na verdade a desculpa é a fitopatologia, porque o que é mais importante para mim no GFIT é agregar isso de conviver em grupo, de ter responsabilidade, de saber lidar com situações além da sala de aula, né, e de um laboratório, por exemplo, que muitas vezes na universidade os alunos não têm tempo. Então a ideia do grupo é isso, uma atividade extracurricular, né, que traz novas experiências. Então a seleção do GFIT, ela é feita anualmente. No final do ano a gente faz entrevistas no modelo de entrevista de emprego com os alunos e alunas, seleciona dentro dos perfis que eles têm, porque dentro do GFIT cada um tem uma função, né? Por exemplo, um é o tesoureiro, o outro é o secretário de pesquisa, o outro vai cuidar da comunicação, o outro vai coordenar a parte sociocultural, enfim. E aí, para participar do projeto da ferrugem, né, do monitoramento da ferrugem, aí obrigatoriamente tem que estar dentro do GFIT, né, tem que estar nessa seleção aí. Este então foi o professor Júlio Carlos Pereira da Silva, que coordena o grupo de investigações em fitopatologia, grupo parceiro que, né, atende o Monitora Ferrugem aqui na região, neste trabalho importante de monitoramento da ferrugem asiática. Quem quiser acompanhar, dá uma olhada no site da Emater, agricultura.rs.gov, aliás, tem também no site da Secretaria de Agricultura, mas tem um site específico, uma página específica lá no site da Emater, tá? Então é o emater.te.br e aí lá tem a aba Monitora Ferrugem. É bem fácil lá e é um mapa muito prático, né? Para ter uma noção aí de onde que anda tem um mapa de calor, né? Como tem no futebol aí, nas regiões onde são identificados os
esporos da ferrugem asiática. Aí no último mapa, que ele tem um delay de uma semana, né? O último mapa foi publicado que é do dia até o dia 10 de novembro, né? Aqui na nossa região tava com um nível entre muito baixo e médio de surgimento, de incidência dos esporos da ferrugem asiática. Ali Tupã tá bem verdinho, tem bastante baixo, Sobradinho, e aí São Gabriel, mais pro sul tá amarelo, né? Tá no médio, e mais pro norte aí sim tem um pouco mais de incidência, lá na região Santa Rosa, ali Juí, ali tá um pouquinho mais, mas esse acompanhamento bem importante, bem interessante de acompanhar, para ter produtor que sabe que vai ter que investir, enfim, né? Que é um problema que felizmente ele aparece, e até o final da safra tem que se manter, né, um cuidado cada vez maior. Então, programa importante com apoio aqui da UFSM. A gente vai fechar o segundo bloco. No terceiro e último bloco, eu converso com o amigo Cleiton Santos sobre o mercado do arroz. Eu te aguardo logo mais, fique conosco. Festa. Voltamos a apresentar Resumo Agro na 102.7. Estamos de volta, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro, com a parceria de Agrimex, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Interaja com o programa pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Um bom dia para Fátima Becker lá na nossa live, lá no Facebook, que, né, está acompanhando o programa por lá. E eu mandei um abraço pro Diogo Brondoni, agora que estava na live do Instagram, né? E ele me disse que é militar, acorda cedo todos os dias, né? Então isso aí, tá correndo na rua o Diogo. E obrigado, Diogo. Segue na nossa audiência. Falar de arroz. Nós nem tratamos sobre o preço do grão no bloco de cotações anterior para concentrar o assunto agora. O arroz dessa semana baixou dos R$100 na região. Isso não acontecia desde a metade de abril. Em 15 dias, o preço pago ao produtor caiu de R$112 para R$98 aqui nas cooperativas da região. Por isso eu converso agora com um amigo jornalista Cleiton Santos, editor da revista e do site Planeta Arroz e analista de mercado da Agrodados. Bom dia, Cleiton. Seja bem-vindo ao Resumo Agro. Bom dia, Paulo Dutra. Bom dia, amigos do Resumo Agro e da Medianeira FM. Prazer falar com os amigos da Depressão Central. Cleiton, vamos começar do começo. Existia uma conjuntura, vinha se mantendo, né? Uma conjuntura internacional no ano passado que aumentou o preço do arroz, né? Internacionalmente. Resume pra gente essa situação. Bem, o contexto internacional foi basicamente pós-pandemia. Nós tivemos uma situação na qual a própria pandemia gerou um pânico entre os países importadores, mas também entre os exportadores. Eles resolveram fortalecer seus estoques, e isso gerou compras acima do necessário. Mas também a pandemia trouxe uma inflação global, e essa inflação global ela aumentou o custo dos alimentos. Em função de toda essa circunstância, o que nós temos naquele momento, foi que alguns países restringiram as exportações. Caso mais específico e mais importante, o da Índia,
que responde por 40% da oferta mundial de arroz internacional, ou seja, hoje das 56 mil toneladas comercializadas no mundo, a Índia respondia, né, naquele momento, setembro do ano passado, a alguma coisa na casa aí de 25 milhões de toneladas. Com a saída da Índia do mercado, nós passamos a ter uma situação um pouco mais complexa, que foi a presença, então, de uma oferta menor no mercado e mais cara. Nós não compramos arroz da Índia, tivemos há 2 anos uma experiência muito ruim, comprando arroz lá chegou aqui de baixa qualidade, com muito atraso. Então não é o mesmo tipo de arroz, é longo, fino também, mas é de baixa qualidade, né? Classificado como baixa qualidade aqui no Brasil, e no mundo inteiro, né? Mas em função disso os preços internacionais subiram bastante. O Brasil chegou a ter em maio, porque nós tivemos colheitas menores no Mercosul, o Brasil chegou a ter em maio o preço mais alto do arroz longo fino do mundo, na faixa aí de $820 a tonelada. Alô? Oi? Não, é que deu uma cortada, achei que tinha caído. Não, o contexto internacional é esse. Certo. Não, e é uma isso criou, vamos dizer assim, como os preços na pandemia teve essa alta forte, né, do preço, depois ela deu baixar de novo e ano passado voltou a subir, e aí o produtor dizer assim, se empolgou, né, vou dizer, com o preço que estava chegando. Na verdade, nós tivemos uma conjuntura muito favorável, a chamada tempestade perfeita para alta, né? Foi a saída da Índia do mercado, foi uma safra ruim nos Estados Unidos, né, o ano passado, e o Mercosul também colheu menos, então, em função do El Niño. Já o El Niño aqui, lá nos Estados Unidos já tinha causado problemas, mas problemas na nossa safra aqui, porque as nossas safras são em contra-época, né? Os Estados Unidos, no hemisfério norte, colhe em agosto, setembro, julho, agosto, setembro, e a gente aqui colhe em princípio de fevereiro para frente. O Paraguai começa a colher agora nos últimos dias de dezembro, porque antecipou bastante o plantio. Mas a realidade é que os Estados Unidos colheram uma grande safra agora em agosto, setembro, e é uma safra de muito volume, mas de baixa qualidade, né? Os americanos, quando conseguem arroz lá com 50% de inteiros, estão soltando foguete, mas estão gastando, comprometendo mais matéria-prima para transformar num fardo. Então, mesmo assim, os preços continuam altos. O que aconteceu é que agora, no final de setembro, a Índia voltou a exportar, e já no primeiro mês, né, arrancou exportando muito, porque os preços caíram bastante. Hoje a Índia está operando ali na faixa de $440 o arroz beneficiado, e ela vinha operando na faixa dos 560, 580, quer dizer, $100 caiu. A situação nossa aqui, Paulo, para a gente ser mais objetivo, é a seguinte: hoje a conjuntura é toda baixista. A gente sabia que o preço do arroz ia cair, a gente não sabia era quando e quanto, né? O quando a gente já sabe, começou a cair nos últimos dias de outubro e agora segue caindo. O que vinha sustentando o preço era basicamente o produtor que não queria vender, né? O produtor vinha segurando o arroz, não vendia, e aquela coisa, não vendeu na alta, agora está ofertando na baixa, e com uma perda que nós tivemos só na nossa região de Depressão Central, em torno de R$13 a R$15 em 15 dias, aí desvalorizou o arroz, e é muita coisa isso, né? Um valor muito significativo. Por que desvalorizou? Desvalorizou porque os preços internacionais caíram, porque o dólar aqui dentro ele valorizou, né, no Brasil, o câmbio é favorável ao dólar,
O Mercosul vai plantar a sua maior safra dos últimos 10 anos, né? O Paraguai aumentou aí 25, 28 mil hectares, a Argentina está aumentando mais de 20 mil hectares a sua área, o Uruguai está aumentando aí 30 mil hectares a sua área, e o Brasil vai aumentar mais de 100 mil hectares. Então a gente tem hoje um clima favorável. Então nós temos hoje uma perspectiva da maior colheita em 12 anos, maior colheita em 7 anos, 12 milhões de toneladas no Brasil, para um consumo de 11 milhões, e teremos aí uma expectativa de uma safra de mais algo em torno de 5 milhões de toneladas no Mercosul, que é muita coisa mesmo, porque o Mercosul praticamente não consome arroz e ele é um bloco exportador. Em função disso, e também do incentivo do governo agora ao cultivo de arroz em outros estados, fora do Rio Grande do Sul, nós vamos ter aí uma oferta, em princípio uma oferta bem substancial, e quando a gente tem uma oferta grande, os preços são mais baixos. A gente não esperava que caísse tanto agora. E tão rápido, na verdade, né? E tão rápido, né? A gente sabia que ia cair, né? Em algum momento ia cair, assim, e toda essa... Porque hoje os fatores de baixistas, eles se sobrepõem aos fatores altistas, né? E principalmente com o excesso de oferta. Então a gente sabia que ia cair, mas não tão rápido assim. E há uma aceleração, porque no momento que o preço começa a cair, o produtor começa a ofertar, né? Aquele produtor que tem ainda o arroz em silo, né? Ou até depositado na indústria. E o produtor começa a ofertar, todo mundo começa a ofertar ao mesmo tempo, a indústria pode fazer seu preço. A indústria que veio amassada aí nos últimos tempos, porque precisava comprar uma matéria-prima cara, né? Porque o produtor, cada vez que a indústria vinha, o produtor pedia mais R$1, R$2, R$3 a mais, né? E para vender ele estava com muita dificuldade de manter as margens no fardo, porque o varejo também não admitia preços mais altos, porque o consumidor também já estava devolvendo, né? Ou seja, o consumidor não estava comprando, estava procurando marcas mais baratas, mudando para tipo 2. E tudo isso interferiu. Nós temos uma queda, segundo a indústria, nós tivemos uma queda violenta aí no consumo entre setembro e outubro também. Então, olha, juntando preços internacionais em baixa, expectativa de alta produção no Mercosul. O Paraguai já está vendendo arroz para o mês de janeiro, para entregar em janeiro e fevereiro no Brasil Central, na faixa de 300 a 320 dólares a tonelada do arroz em casca. É referência à casca, né? Embora eles vendam integral ou branco. Então, a cotação hoje no Paraguai do arroz, ela está na faixa já de R$92, equivalente a R$92. Então nós podemos chegar a um custo mais baixo, né? Que a gente baixe mais. Eu espero que a gente não baixe mais do que R$90, aí, que esse seja o nosso piso, né? Mas já tem agentes de mercado achando que nós vamos um pouco mais abaixo. Por que eu não gostaria de ver abaixo de 90? Porque quem está sendo eficiente hoje na lavoura está conseguindo um custo médio de R$90. Não é a nossa realidade na metade sul, e não é a nossa realidade principalmente aqui na região central, porque o nosso produtor da região central foi o mais afetado pelas enchentes. Nós tivemos 41 mil hectares, segundo o IRGA, de várzeas aqui afetadas diretamente, e esse produtor ele tem um custo muito mais alto, né, para plantar. Porque ele tem que recompor solo. Se conseguir plantar, né, Cleiton? Muitos estão com dificuldade, inclusive, para plantar, né? Em relação a toda... Inclusive, a gente teve a doação, a gente mostrou agora aqui um boletim lá do Nestor, lá da AgroEffective, sobre a doação do óleo diesel aqui pro pessoal, que é Dona Francisca e Agudo. Então, as condições das lavouras ainda é muito complicado. Muitas delas não vão conseguir comprar, plantar.
além dos problemas todos que tem de perda de solo, de deposição de areia, de deposição de rocha, na depressão central, nós temos o problema do crédito. Muitos produtores perderam a safra, já vinham de safras um pouco mais prejudicadas antigamente pela seca, agora pelo excesso de chuvas, e esses produtores estão sem crédito, né? Não conseguiram pagar as contas. E também, em função das exigências que estão sendo feitas pelos bancos, né? Mesmo com o governo federal anunciando apoios e mais apoios, isso não chegou na ponta para muita gente. Então nós temos muitos produtores que tiveram perdas sérias, não conseguiram quitar as suas dívidas, o seu financiamento de custeio, e agora ele não tem crédito para plantar a nova safra, né? Porque nem mesmo as cooperativas e as empresas estão dando crédito até que ele pague a conta passada, né? Então ele já vinha com dificuldades, ele já vinha fazendo um empréstimo para pagar outro, e aí de repente essa tragédia toda que nós enfrentamos agora no nosso inverno, né? Outono e inverno, não nos causou mais esse problema, e nós temos muitos produtores com dificuldade de acesso ao dinheiro para poder comprar insumos e para poder fazer mesmo o preparo aí de solo. Então nós temos uma situação que ainda estamos bem atrasados, 50% da lavoura na metade sul, na região central do estado, ela ainda não havia sido semeada até quarta-feira passada. Ou seja, nós temos metade das lavouras ainda dependendo de crédito, dependendo de clima, dependendo de uma soma de fatores para poder ser semeada. Inclusive o Enio Coelho, que é o coordenador do IRGA na região, acredita que poderá a depressão central não alcançar a meta ou a intenção de cultivo, que era de 125 mil hectares. Nós podemos não chegar a isso em função dessas dificuldades, nesse momento principalmente de crédito. Bem, nós tivemos aí então todos esses fatores, as dificuldades dos produtores são grandes, mas também, por outro lado, nós tivemos uma redução do consumo. As indústrias estão muito preocupadas, inclusive saiu um levantamento que demonstra que pessoas que detêm, fazem parte de programas sociais, pessoal que está ligado aí ao CadÚnico e depende de Bolsa Família, teve um percentual altíssimo de uso desses recursos para jogos de azar, né, para apostas, bets e tigrinhos, não sei o que mais. E isso está interferindo, inclusive, no poder de compra dessas pessoas de alimentos. Então, nós estamos com uma situação muito preocupante com relação ao consumo. Quando tu vê que algumas pessoas deixam de comer para jogar, a situação é muito mais dramática. É isso aí, Cleiton. Consumo baixo, oferta alta, preço baixo também, né? Muitíssimo obrigado pela tua análise geral aqui, Cleiton. A gente está em cima do laço. Te agradeço aí. Uma hora dessa eu vou chegar em Cachoeira, a gente vai tomar aquele café de novo, né? Tá, se Deus quiser, é sempre convidado. Cara alegre e mate gordo não falta. E assim, Paulo, só para encerrar então, eu tenho grande esperança aí de que as coisas se recuperem, porque com uma oferta maior de produto, nós temos a tendência de, mesmo com preços baixos, nos tornarmos mais competitivos e exportarmos. No momento que a gente começa a exportar bem, a indústria vai competir pela compra do arroz, e isso pode nos estabelecer aí cotações de volta a patamares próximos do que nós tivemos nos últimos anos, talvez não tão altos, mas em alguns momentos nós teremos preços que pelo menos paguem a conta. Cleiton Evandro dos Santos, portas abertas sempre aqui para ti no Resumo Agro. Mil graças. Então nós ficamos por aqui, 8h neste momento. Agradecemos nossos parceiros Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar Meteorologia e Ciência de Dados, Inocular Soluções Agrícolas. Sou o jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer.
Obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com Semeando Cultura, com o colega Sauro Oliveira. Um grande final de semana para todos, uma boa semana que se inicia e até o sábado que vem. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.